E aí, galera, bem-vindo para o próximo podcast. Nesse podcast eu quero falar sobre destruir corações. É exatamente isso que você entendeu, destruir corações. Para início de conversa, eu quero falar eu quero falar algo até pessoal, entendeu? Então, acho que isso vai servir para você entender de como você às vezes se torna, sabe, um FDP para todo mundo. E como é importante você não se importar com isso, tá? E você pode parecer que eu tô sendo frio pra caramba, tô sendo um cara, tá ligado? Não, cara, eu vou te explicar. Eu me lembro que na adolescência, né? Na adolescência eu era uma pessoa assim que eu não curtia muito essa ideia de namoro, essas ideias, tá ligado? Eu não curtia muito isso daí. Mas então eu decidi embarcar nessa jornada porque meus amigos, familiares, pessoas elas cobravam e tal. Então, quando eu me vi, eu já estava dentro de um namoro e outro namoro e outro namoro. Beleza. Só que eu notei uma coisa. Eu notei que essas pessoas, não é julgando essas pessoas, até eu mesmo errei muito em muitas situações e essas pessoas erraram comigo também. Cada um com o seu jeito, com o seu erro. Mas eu percebi que essas pessoas e eu estávamos entrando em uma situação de escravidão, entendeu? Daí você pega, como assim, cara, escravidão? Sim, essas pessoas elas estavam se tornando escravas do desejo delas e eu escravo do meu desejo, entendeu? E não é só isso. Ainda pintávamos como aquilo, moldávamos aquilo como se aquilo fosse amor, entendeu? Hoje eu não falo com essas pessoas e mesmo assim, lá no passado aquilo parecia tão real, tão verdadeiro. Nós mascarávamos tão bem as mentiras que contávamos, tá ligado? Mascarávamos tão bem isso que parecia eterno. Eu não sei se você vai entender o que eu quero dizer. Parecia algo, sabe, aquele negócio pra sempre, toda aquela coisa. Eu notei que na verdade, estávamos todos mortos buscando alguma coisa, tá ligado? Alguma coisa que talvez nos fizesse sentirmos vivos. E eu buscava nessas pessoas e essas pessoas buscavam em mim. Não existe em si vítima, por assim dizer, tá ligado? Existe culpados. Essas pessoas elas foram culpadas por direcionar esse amor ou essa carência, eu não sei o que você vai chamar, pra mim. E eu fui culpado por direcionar a mesma coisa pra elas. Isso não é responsabilidade minha, isso não é responsabilidade sua. Quando você ouve de alguém, quando alguém fala pra você que gosta de você, quando você chega a gostar de alguém, aquilo não é culpa daquela pessoa e aquilo não é culpa sua quando outra pessoa se declara pra você. Parece egoísta você ter essa ideia de que se alguém falou pra você que ama você, você deve fechar com aquela pessoa. Não, cara, você não deve fechar com aquela pessoa. Parece egoísta dizer que quando você tá gostando de alguém, quando você sente algo por alguém, que você tem que ir naquela pessoa. Não, cara, você não tem que ir naquela pessoa, tá ligado? Somos cada vez mais condicionados, somos cada vez mais direcionados a sermos escravos do nosso desejo, cara. E isso eu não tô falando só no âmbito sexual, cara, no âmbito também de relacionamento, sei lá, qualquer coisa. Eu falo... Então você tá entendendo, cara? Você só é responsável por uma coisa, você é responsável por aquilo que você dedica amor, por aquilo que você se dispõe a se sacrificar, você entende? Por aquilo que você mira como alvo de admiração, você é responsável por isso, tá ligado? Você é responsável por isso. Hoje com 26 anos, eu consigo ver o quanto essas pessoas elas são vítimas delas mesmas, você entende? Elas não são vítimas de outro, mas sim delas mesmas. Elas entregaram, eu sei lá, vou falar de forma figurada aqui, o coração dela para outras pessoas.
elas entregaram a mente delas para outras pessoas quando elas dormiam pensando nessas pessoas, quando elas acordavam pensando nessas pessoas. E no final elas mesmas culpam outras pessoas por isso, quando na verdade elas deviam te responsabilizar por isso. Eu vejo eu mesmo lá atrás, quantas pessoas eu culpei por determinada situação, mas não, cara, não foram essas pessoas, foram eu mesmo. Eu fico pensando pessoas agora, quantas pessoas agora estão numa situação onde elas mesmas estão culpando outras pessoas porque, sei lá, um relacionamento deu errado, ou qualquer coisa do tipo. Mas, cara, a culpa é inteiramente sua. E essa ideia de deu errado, quem disse que relacionamento ou qualquer outra coisa é algo que é pra dar certo, tá ligado? O bagulho dá errado mesmo, cara. Se você for, um exemplo, se você fechar uma família, se você achar uma mulher, por mais bacana que ela for, se você, sei lá, cara, você tem noção que a chance daquilo dar merda, você tem noção das possibilidades daquilo dar merda, é gigantesca, é quase infinita, perto das oportunidades daquilo dar certo. Quando a gente fala dar certo, a gente tem um olhar muito ilusório sobre isso, só que a gente esquece que o dar certo é dar certo todos os dias. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então eu tô falando aqui que o cara, mesmo quando ele acha uma parceira da hora, mesmo quando ele acha uma pessoa da hora, ele tem que fazer aquilo dar certo todos os dias. Você tem noção do quão difícil isso é? É a mesma coisa a mulher, cara. Todo dia ela vai ter que fazer aquilo dar certo. Você tem noção disso? Mesmo quando dá certo. Esse é o dar certo. O dar certo não é você simplesmente achar uma pessoa, fechou ali, pronto e já era e a vida tá mil maravilhas. Não, cara. O dar certo é esse. O dar certo é você todos os dias ter que fazer dar certo. Você tem noção disso, cara? Do peso que é isso daí? Então quando você começa a crescer, você começa a entender de que na verdade essas coisas que sentimos quando eram jovens, dessa cobrança que as pessoas têm umas com as outras, são na verdade fugas delas mesmas. Elas estão fugindo delas mesmas, cara. Elas estão fugindo das obrigações que elas têm com elas mesmas. Mas mesmo assim elas procuram pessoas que cuidem delas. Se nem elas fazem isso. Eu fico me perguntando em que período eu estava da minha existência quando eu resolvi namorar. E não tenho trauma nenhum dos meus namoros, tá ligado? Eu não tenho algo assim pra reclamar em si. Na verdade eles só acabaram, não? Como qualquer outra coisa. Só que eu até agradeço porque me deu uma experiência enorme, cara, em várias e várias outras coisas. E eu de verdade, os meus namoros me ajudaram em uma parte onde eu percebi que cobrar o outro é fácil. O difícil é cobrar você. O difícil é cobrar a si mesmo. Ele me deu uma visão do quão pesado é isso, de como se queremos vibrar essa responsabilidade que temos com nós mesmos. Culpamos todo mundo e queremos livrar nós mesmos dessa realidade. Eu fico pensando aqui, quantas pessoas têm alguém na mente, sei lá, tem alguma situação na mente, e simplesmente fixa essa situação para se livrar da responsabilidade de que, na verdade, ela é culpada daquela situação. Ela é culpada por se sentir mal sobre aquele acontecimento. Porque ela está alimentando isso. Porque ela está colocando o coração naquilo. Porque ela está colocando energia naquilo. Ela está colocando a mente naquilo. É difícil você ter que aceitar que os problemas que você tem, parte desses problemas, a grande maioria deles são alimentados por você mesmo. Mesmo que você culpe terceiros, você é o verdadeiro responsável por esses problemas. E isso é difícil você ter que ouvir, tá ligado? Isso é chato. Mas, cara, mas vai por mim, cara. Quando você aceitar que você é responsável por muito desses problemas, você vai solucionar eles. Não tem erro. Você vai solucionar eles. Eu falo isso pra você porque quando você demanda
Quando você terceiriza esses problemas, quando você terceiriza qualquer situação, eu amava fulana, eu amava fulano, isso e aquilo, tá ligado? Quando você terceiriza essas coisas, você tá simplesmente se livrando da única responsabilidade que você tem no momento, que é a de se curar. Você tá simplesmente tirando você da reta, você tá como se, não, peraí, eu não tenho esse direito de me curar, eu não tenho essa força de me curar. Fulano tem que fazer isso por mim. Tá ligado? Como se a sua dor fosse terceirizada também. Como se a sua dor fosse algo assim mais importante do mundo e que essas pessoas elas te devem alguma coisa. Só que elas não te devem nada. A mesma coisa elas. Você não deve absolutamente nada pra elas. Essa é uma realidade, cara. O que tinha pra você viver, você viveu naquele momento. O que era pra você viver, você viveu naqueles tempos. Mas como o intuito do podcast é dizer pra você, cara, que você é responsável por aquilo que você olha e cria, sabe? Você na verdade cria, você deposita esse amor, esse carinho e qualquer outra coisa, esse tempo, essa energia. Isso só mostra como você é o verdadeiro responsável por aquilo. Talvez as pessoas foram responsáveis por cativar. Você é responsável pelo que cativas. Verdade, na verdade, você é responsável pelo que cativas, cara. E isso é bem verdade. Então você tem noção de como você é o responsável por grande parte das coisas que acontecem na sua vida nesse quesito relacionamento? Mas sabe por que é difícil aceitar essas coisas, cara? É difícil você aceitar você ter essa responsabilidade? Porque é cômodo ter que fugir disso, cara. É difícil ser maduro pra aceitar, mano, que você depositou amor pra uma pessoa que você às vezes viu que tinha um caráter maleável, que você depositou energia pra uma pessoa que você viu que cedo ou mais tarde iria te trair de alguma forma, que você depositou tempo, gastou grande parte da sua vida ao lado de uma pessoa que você viu que era uma mentira. É por isso que é difícil, cara, tá ligado? Aceitar, mano. Só que é como é falado, as pessoas que aceitam a verdade, as pessoas que encaram essa verdade, que encaram os seus medos, essas são as pessoas que evoluem. Essas são as pessoas que começam a entender o próximo. Quando eu falo entender o próximo, é você simplesmente não estar mais no estágio de vitimismo. É você saber que você tem as suas dores e outras pessoas também têm a delas, cara. É você saber que você tem o seu tempo e outras pessoas têm o tempo delas. Isso, por mais egoísta que pareceu no começo, você começa a entender que, na verdade, o único fato de você ter compromisso com você mesmo, você ter responsabilidade consigo mesmo, lhe faz ter empatia com o próximo. Você tem noção como algo que pareceu terrível e cruel no começo, cara, algo que pareceu pesado, ter que falar que você é responsável por aquilo que você amou e qualquer outra coisa, pareceu pesado, cara, mas a realidade é essa. Se você demandou energia, se você demandou tempo para essas coisas, foram porque você quis. E se você está sofrendo ainda com essas coisas, é porque você ainda quer se manter nesse estágio. Então, cara, não é difícil de você entender o que você deve fazer. Assuma a responsabilidade, cara. Não terceirize a dor, não culpe terceiros. Porque se está doendo é porque você está mantendo isso na mente, é porque você não está fazendo nada para melhorar, é porque você terceirizou, você deu a oportunidade de outras pessoas, entre aspas, te curarem, cara. Mas só você pode fazer isso. Eu queria que fosse bonitinho, sabe? Pegar e falar, não, você é um coitado, você é isso, você é aquilo. Cara, você não é um coitado, essa é a questão do negócio. Quando você vê em filmes, por exemplo, é aquela ideia que você vê aqueles filmes adolescentes quando o outro está chorando e o outro chorando e vira um caos aquilo.
Você fala, nossa, que bonito esse filme, tá ligado? Cara, pensa isso na vida real, que caótico isso é, tá ligado? Pensa na vida real, aquilo não termina, aquilo não acaba. No filme, você tem um limite, você tem 1h30, você tem 2 horas de filme, tá ligado? Você tem um momento, você tem uma cena. Pensa isso na vida. Pensa aquela situação triste, caótica, até o final da sua vida. Pensa a tortura que é aquilo. Tá ligado? Ou seja, é por isso que eu falo, cara, você não pode romantizar filmes. Você não pode romantizar essas situações. E é pesado, cara, é pesado você ter que ver que a realidade é dura, cara. A realidade é treta. E quando as pessoas continuam terceirizando os sonhos delas, enquanto elas continuarem terceirizando a dor delas, enquanto elas continuarem responsabilizando todo mundo por aquilo que ela sente, essas pessoas jamais vão ter a oportunidade e vão se dar, na verdade, esta oportunidade que é de se curar. Bom, até o próximo podcast.